já perdeu uma comanda e teve que pagar o que não gastou? Saiba como lidar com taxas indevidas hoje, no Espelho Urbano. Você sabe o que é maxofobia? Então pegue uma carona com a gente. O Espelho Urbano de hoje vai explicar. Música clássica. Conheça o Projeto Guri, uma ação que aproxima jovens e crianças desse estilo musical há 20 anos. Conheça mais sobre o feminismo no Espelho Urbano de hoje. Olá, o Espelho Urbano está no ar. E nessa edição, já em dezembro, nós vamos começar o programa falando sobre o consumo. Com a chegada do final do ano, fica difícil controlar a vontade de gastar, não é verdade? Agora em 2015, segundo o IPC, os brasileiros devem gastar mais de 3 trilhões e meio de reais, um aumento de 14% em relação ao ano passado. Principalmente com a quantidade de promoções que encontramos, se tornou comum ouvir que os jovens consomem cada vez mais. Aproximadamente 34% da população brasileira é composta por jovens entre 18 e 29 anos. Eles representam quase 68 milhões de consumidores. Esta estudante de publicidade e propaganda de 21 anos está entre esses jovens consumidores e já se deparou com alguns problemas financeiros por não saber controlar os gastos. Ela admite que às vezes passa da conta e compra coisas que não precisa. Acho que no fundo toda mulher é um pouco consumista. Já estourei o cartão de crédito, acho que umas 3 vezes. Acaba comprando pela internet. Então é sempre uma semana a gente está procurando isso, aqui a gente vê um precinho um pouco bom e eu sempre acabo comprando. A estudante conta ainda quais são as tentações que a fazem estourar, às vezes, o limite do cartão de crédito. São as blusinhas básicas, né, que usa com uma saia preta ou branca, você acaba colocando qualquer outra cor de peça. Aí tem a saia branca que dá para ir para um barzinho, dá para ir para o shopping. Segundo a psicóloga, alguns jovens consomem como uma forma de preencher o vazio. Para ela, eles são cada vez mais influenciados pela mídia a comprar objetos supérfluos. Eles formam um grupo com maior fragilidade para as influências sociais, para as influências midiáticas. Eles compram muito mais fácil essas ideias da propaganda. Os jovens de hoje consomem muito mais do que antigamente. O problema é que é mais por compulsão do que por necessidade. Podemos perceber bem isso em um evento como o de hoje, a Black Friday. Você se considera uma pessoa muito consumista ou não? Um pouco. Um pouco. Mas não assim, não no limite. Extremamente consumista. Demais. Compro sim bastante, pelo menos todo mês está comprando uma coisinha diferente. A gente compra porque precisa mesmo, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa compensa. O gerente desta loja diz que os jovens representam um grande público para o comércio. Pelo menos 40% é de jovens que vêm na loja fazer as suas compras. São os primeiros a abrir a loja e aí chega e já pergunta o que tem de promoção, o que eles podem comprar. Para a professora de psicologia, é a família, a escola e a sociedade que influenciam o comportamento do jovem em relação ao consumo. A família pode certamente criar nesse jovem uma consciência crítica para aceitar as questões midiáticas sem que elas os aliene. Trouxemos a Natália, a estudante que você viu no início da reportagem, para o shopping no dia da Black Friday. E veja só. Posso te propor um desafio, então? Pode. Vamos ficar 2 horas sem comprar nada? Vamos, vai ser difícil, mas vamos. Natália, então você comprou alguma coisa aí, não resistiu? Comprei chocolate, né? Não deu pra resistir. E ainda falando em consumo, preparamos para vocês algumas dicas de como controlar os gastos no cartão de crédito. Confira! Antes de usar, faça um planejamento financeiro. Saiba quanto pode gastar no cartão para que você consiga pagar a fatura cheia na data do vencimento. Anote as despesas. Isso vai ajudar a saber onde e com o que você mais gastou. Estabeleça um valor. Tenha um limite de 50% do salário para que você não gaste mais do que pode pagar. Não ande com o cartão sem necessidade. Para as despesas do dia a dia, prefira o dinheiro. Outra coisa que atrapalha o orçamento dos jovens é a cobrança abusiva das taxas. Muita gente acha que pagar multa em caso de perda de comanda é obrigatório, assim como os 10% dos serviços do garçom. Mas você sabia que não é bem assim? Confira agora na matéria de Marina Faz.
Entre um passo e outro, o bar vai ficando lotado. A noite é de sertanejo universitário e, embora a casa não cobre cover artístico, o público precisa fazer um cadastro na porta e pagar uma taxa para entrar. Cada cliente que chega recebe a sua comanda na portaria, é feito um cadastro. Nesse cadastro consta nome, telefone e RG da pessoa. Caso haja uma perda de comanda, alguma coisa, nós conseguimos localizar o cliente portador dessa comanda. E se você pensa que a perda da comanda é uma prática comum, está enganado. Já aconteceu comigo, mas na ocasião eu conhecia o dono do bar e me livrei daquela taxa que paga pela perda da comanda. Já aconteceu comigo, mas aí eu acho que eu chamei o gerente, expliquei a situação e ele entendeu. E acabamos entrando em um acordo, né? O problema é que multar alguém pela perda da comanda é uma prática abusiva e ilegal, como conta a advogada especialista em direito do consumidor, Paula Couso. Não é do cliente a responsabilidade pelo controle, isso é do estabelecimento. A situação do cliente perder a comanda, o que ele tem que fazer? A princípio, manter a calma e tentar conversar com a gerência, certo? Se o estabelecimento mantiver uma segunda forma de controle, ótimo, ele vai pagar o que tiver registrado. Se o estabelecimento comercial não mantiver uma forma de controle, ele vai pagar o que ele se lembrar. Outra taxa muito comum é a dos 10% para os garçons, mas é preciso tomar cuidado, pois, na verdade, o cliente não é obrigado a pagar. Não tem que pagar 10%. 10%, na verdade, é uma forma de cordialidade com o garçom que te atendeu, se ele te atendeu de forma que te deixou satisfeita. Mas, na verdade, essa cobrança também não é devida. Por quê? Porque a casa, o restaurante, o bar, ele já coloca até esse valor embutido na sua conta. Mas não é isso que acontece normalmente. Em alguns casos, inclusive, o garçom reclama com o cliente caso ele se recuse a pagar. Ele ficou bravo, meio... mas por que não pagou, sabe? Mas não deu em nada. Eles falam que é obrigatório, enfim... Aí a gente, para não entrar no mérito, né, e até pelo fato do constrangimento, você acaba pagando. E embora muita gente não saiba, todos esses direitos estão previstos num conjunto de normas que defendem as relações de consumo e os direitos básicos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta todas as relações de consumo. Todas. Mas se as pessoas são questionadas se conhecem os direitos do consumidor... Alguns, na balada nem todos. Se você tiver dúvida como a Gisele, consulte o Código de Defesa do Consumidor ou entre em contato com o PROCON, pois mesmo na hora de se divertir, é bom não deixar de lado seus direitos. A advogada lembra ainda que caso não haja acordo na hora de fechar a conta, o último recurso é registrar um boletim de ocorrência. E mudando de assunto, você pensa que o medo de dirigir pode afetar só pessoas mais velhas? O transtorno que leva o nome de amaxofobia afeta também os jovens. A boa notícia é que esse problema tem tratamento. Confira na reportagem de Beatriz Biagione. A estudante Bárbara Camilotti tem carteira de motorista há 2 anos, mas não pega no carro de jeito nenhum. Quando eu estava tirando a carta, quando eu estava com o instrutor do meu lado, era super de boa. Eu nunca tive problema nenhum. Mas depois que eu tirei a carta, que aí você passa para o mundo real, aí a insegurança é muito grande. O que Bárbara sente é muito mais do que um simples incômodo. Chega a causar efeitos colaterais que prejudicam o bem-estar. Eu automaticamente fico super tensa, eu começo a suar muito na mão, dá para perceber que eu tô bem... é muito difícil, eu não consigo nem prestar atenção direito no que está acontecendo, porque eu fico no volante. De acordo com essa psicóloga especialista no atendimento a pessoas que sofrem com medo de dirigir, esse problema é muito comum e pode ser explicado por diversos fatores. As pessoas não se sentem preparadas quando saem de uma autoescola, própria característica da pessoa, de personalidade, por exemplo, pessoas que são perfeccionistas, então, assim, pessoas inseguras, traumas também, tá? Mas em um número muito menor. Para esse trauma existe tratamento. Ele pode durar entre 4 meses e 1 ano, mas é eficaz como garante a psicóloga. Dependendo do grau do medo da pessoa, vai variar o tempo. Não é um trabalho muito a curto prazo, porque como a gente tem que expor a pessoa, tem que tomar cuidado para expor a pessoa ao trânsito, então a gente tem que ir de uma forma gradativa. E a pessoa, conforme ela for correspondendo, a gente vai aumentando o grau de dificuldade dela. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para 6% da população brasileira, o simples ato de pegar essas chaves da partida no carro e dirigir causa extremo desconforto. Mas parte desse percentual está disposto a mudar as estatísticas e fazer com que esse ato vire parte da sua rotina.
Esse é o caso de Eliane, que mesmo após sofrer um acidente, resolveu não desistir. Eu estava indo para Minas em uma viagem de feriado e sofri acidente na estrada de Minas. Estava no carro eu e minha irmã. E desde então nunca mais peguei o carro para dirigir. Foi perda total, não tivemos ferimentos graves, mas o ferimento psicológico foi o pior. Ela está reaprendendo a encarar a direção no dia a dia. Mas esse ano, com o objetivo meu mesmo de dirigir todos os dias e pela necessidade, eu resolvi fazer as aulas. O instrutor explica que para lidar com esses futuros motoristas, é preciso redobrar a atenção. Você viu que eu quis mudar de faixa, não precisei nem falar nada para ela, já entendeu o que eu queria. Você vai sincronizando com o aluno vai confiando no que você está pedindo, entendeu? Para Eliane, voltar a dirigir significa ter de volta sua autoestima. Hoje significa a minha independência, significa a minha comodidade, significa para mim a minha autoestima recuperada, de superação de tudo que aconteceu comigo e poder trabalhar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. No próximo bloco do programa, você vai conhecer o Projeto Guri, que completa 20 anos de existência, proporcionando a interação entre jovens e a música clássica. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. O Projeto Guri completa 20 anos em 2015. Em Campinas, há 10 anos, ele desperta o lado musical de crianças e jovens. Você vai conhecer histórias de adolescentes que trilham o caminho da música. Confira na reportagem de Carol Herculano. Muitas crianças e adolescentes procuram uma opção de lazer ou até mesmo um caminho profissional no mundo da música. Daniele, uma das alunas do Guri há quase 2 anos, pratica saxofone nas terças e quintas à tarde. Eu acho que a música em si, ela ajuda na escola, tanto nas matérias, porque a música pega muita matemática, e quanto no nosso comportamento. O Projeto Guri comemora 20 anos em 2015. Fundado em 1995, o projeto oferece oportunidades para crianças e adolescentes do estado de São Paulo poderem ingressar em cursos de instrumentos musicais. O maior papel do Projeto Guri em si é possibilitar que essas crianças que às vezes podem achar, ou de repente por morar longe, por ser da periferia, ou por não ter acesso, não ter oportunidade, ou enfim, qualquer questão, poder mostrar para elas que elas podem desenvolver o seu lado de expressão artística e musical. Clarissa Tilori, de 17 anos, já está há 2 anos no projeto tocando percussão. O que o projeto representa para você? Olha, conhecimento, não só musical, quanto em sabedoria em relação às pessoas e professores. E amadurecimento também, distração das outras coisas, responsabilidades. O projeto tem 370 polos espalhados pelo estado de São Paulo e mais de 35 mil crianças são atendidas a cada ano. Muitos desses alunos decidem seguir a carreira musical, como conta o professor Ian Santos há 9 anos no Guri. O Rodolfo, que também começou seus estudos aqui no Guri comigo, fazendo percussão, foi para a escola de música e também hoje está terminando seus estudos em percussão na Unicamp. E tem o Rafael, que hoje ele toca bateria e tem uma escola de bateria que chama Drumfield. E ele se destaca no cenário aí campineiro, fazendo algumas performances com bateria mesmo. Durante todo o ano, os alunos se preparam para a apresentação de fim de ano. Para a Alessandra, a apresentação vai além de mostrar o que aprenderam. Mostrar para elas mesmo também, entre elas no grupo das turmas, que elas têm esse talento para serem músicos, para trabalharem artisticamente. Enquanto estudam, os jovens trilham o sonho de um dia fazer parte do cenário musical.
E a apresentação desse ano, que aconteceu no dia 1º de dezembro, já é o primeiro passo. Eu pretendo seguir, fazer faculdade, o ano que vem eu faço vestibular. Pretendo sim, ser professora de música, quem sabe entrar um dia, tocar numa orquestra. Queria ser da orquestra da Unicamp, porque eu acho que é uma orquestra bem grande e eu queria participar sim. Em fevereiro, o projeto abre novas turmas. Mais informações você confere no site projetoguri.org.br ou pelo telefone 3772-9689. Se você gosta de música clássica, nós separamos algumas dicas de filmes para assistir nas férias. Confira! Dirigido por Milos Forman, o filme Amadeus é inspirado nas vidas dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Antônio Salieri. A trama se passa em Viena no ano de 1871, quando o jovem músico e compositor Mozart, que tem um talento incomparável, é alvo de inveja e cobiça de Antônio Salieri. Com a direção de Roman Polanski, o filme O Pianista conta a história do músico polonês Władysław Szpilman, que interpretava peças clássicas em uma rádio de Varsóvia quando as primeiras bombas da Segunda Guerra Mundial caíram sobre a cidade. A obra mostra a perseguição que levou à captura e envio da família de Szpilman para os campos de concentração. O filme Minha Amada Imortal, dirigido por Bernard Rose, se passa em Viena no ano de 1827 e conta a história de Ludwig von Beethoven. Depois de sua morte, um grande amigo do compositor, Anton Felix Schindler, decide cumprir o último desejo do maestro, que deixava tudo em testamento para a amada imortal sem especificar o nome da mulher. Assim, ele inicia uma jornada tentando encontrá-la. Agora uma entrevista inspiradora, não é, Isabela? É verdade, Paula. A repórter Stephanie Franco foi conhecer a história de um artista que saiu do mundo dos blocos e do cimento e foi para o das esculturas e desenhos. Confira. Quem vê Ivanildo Pereira dos Santos rebocando o muro da obra em que trabalha diariamente, não imagina que por trás de tudo isso exista um artista nato. Com traços que remetem a importantes artistas brasileiros e estrangeiros, como Ademir Martins e Pablo Picasso, as obras do pedreiro artista foram descobertas pelo engenheiro responsável e, a partir daí, uma grande rede solidária surgiu para ajudar Ivanildo a realizar o sonho de expor as suas obras. Trouxe aqui, né, os trabalhos para mostrar para um colega meu e o meu patrão viu, gostou, levou para a mulher dele, né, da mulher dele passou para a Varela e ela, como ela dá arte, né, aula de arte, se ela gostar, ela ficou encantada. O senhor pretende levar isso para a vida, de desenhar, ou o senhor gosta de fazer? Eu quero continuar, né, essa carreira de desenhista, que é o dom que Deus já me deu, né, tipo assim, então vamos fazer esse negócio aí. E agora começou a exposição do senhor lá em Souzas, né, no dia 15, como é que o senhor está se sentindo? Feliz, né, super legal, os trabalhos colocados lá e as pessoas compraram uns trabalhos meus também, ficou muito legal lá. Já tiveram pessoas que compraram as obras do senhor lá? Ah, sim. O senhor já sabe quantas? Eu acho, não tenho muita certeza, eu acho uns 5, né? E tem uma escultura também que eles compraram também. E com que frequência o senhor desenha? Pra mim eu chego em casa, pego os papéis e vou fazendo. Final de semana também, né? Final de semana eu tô de folga e eu faço mais um pouco. E a família do senhor, como é que tá reagindo? Vendo o senhor na TV, agora com a exposição lá, estão gostando? Gostaram muito, tem meus irmãos que moram aqui na Brandina, sabe? Ligaram pra mim, nossa, parabéns pra você. Os traços do senhor se assemelham muito ao Pablo Picasso, o artista. E levaram o senhor para conhecer as obras dele, né? O senhor realmente nunca tinha conhecido, nunca tinha visto? Nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, não. E gostou? Gostei, sim, uns traços muito interessantes, você olha assim, nossa. E de onde vem a inspiração do senhor para desenhar? Eu acho que vem de mim mesmo, né? Já tem esse dom de desenhar e é por aí. Os desenhos são histórias que o senhor já passou? Não, acho que é da minha memória mesmo. E tem algum desenho que o senhor gosta mais, que está lá na exposição?
Ah, tem um lá, muitos desenhos que eu gosto lá, e isso fica difícil me explicar, muitos mesmo. Tipo o filho, assim? Não dá pra ter um preferido? Ah, não dá pra ter um preferido, cada um mais legais que o outro, né? Então não dá pra escolher. Mas não tem um que gosta mais. Então. É. Só pra gente observar bem assim, né? Pra gente falar assim, eu gosto mais desse, né? Que é muito trabalho bem... A todos eles eu faço muito carinho também, né? Então, pra mim todos são... O senhor consegue relacionar a arte que o senhor desenha de papel mesmo com a arte que o senhor faz aqui, montando as casas? Não, acho que não, acho que o desenho é uma coisa e aqui é outra, né? Mas então, é tudo arte, né? Tudo é arte também, né? Que a gente faz esse tipo de trabalho também, né? Então, pra mim seria quase uma coisa só. E para quem gostou das artes do Ivanildo e quer visitar a exposição, ela vai até 18 de dezembro, todos os dias, das 2 às 6 da tarde, no Ateliê Elisa França, em Sousas. A entrada é gratuita. Veja agora outras dicas na nossa agenda cultural. A estação de dança Adriana Pisato apresenta o musical Mary Poppins nos dias 6 e 8 de dezembro. As apresentações serão sempre às 7 horas da noite no Teatro Castro Mendes. Os ingressos custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. A Orquestra Sinfônica de Campinas se apresenta um fim de semana antes do Natal, no dia 20, aqui na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral. Como de costume, serão apresentadas composições relacionadas com o Natal, sob a regência do maestro Vitor Hugo Toro. A entrada é gratuita. Duas grandes personalidades da música popular brasileira se apresentam juntos, no dia 18 de dezembro, na Rede Eventos em Jaguariúna. Caetano Veloso e Gilberto Gil fazem um dos shows da turnê. Dois amigos, um século de música, em Jaguariúna, depois de passarem por mais de 18 cidades. A apresentação começa às 11 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 50. E o cantor Nando Reis também faz show no dia 18 de dezembro. É aqui no Campinas Hall, a partir das 10 da noite. O preço dos ingressos começa em R$ 40. Para a compra de ingressos online e mais informações, entre no site www.oceaniatickets.com.br. E no último bloco do programa, nós vamos assistir ao curta Filhas da Luta. Cada vez mais as mulheres vão às ruas mais cedo. Nós já voltamos. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Mulheres de diferentes idades estão se unindo para protagonizar a luta a favor da igualdade. Projetos de lei como o 5069 do deputado federal Eduardo Cunha, que prevê a proibição da pílula do dia seguinte e dificulta o atendimento médico às mulheres vítimas de estupro, alimentam ainda mais a vontade de ir às ruas. A gente não tem quase nenhuma representação política. E aí, quando a gente percebe isso, a gente cria... Não é um ódio, mas é um sentimento de libertação. As mensagens que a sociedade patriarcal tem passado, isso acaba oprimindo as mulheres, colocando elas para baixo. A gente foi formado de que o comportamento ideal é a gente ficar quieto. A mulher é feita para trabalhar, para sustentar a sociedade e para procriar, para criar novos agentes, novos homens e mulheres para produzir nessa sociedade. É contra essa lógica que nós lutamos. Desde criança, a gente sempre é moldada
por uma educação sexista que faz a gente reproduzir uma série de padrões. Inclusive a questão de como a gente se porta, que roupas a gente usa. E em vários momentos desses papéis, eles vão massacrando as mulheres. A minha militância veio a partir da pastoral operária. Né? Pastoral operária é uma pastoral da igreja, do campo progressista da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, e foi ali que a gente foi, a partir do mundo do trabalho, que a gente debatia muito, né, organizava grupos de fábrica, que a gente foi percebendo a diferença entre o tratamento dado no mundo do trabalho para homens e para mulheres. Os ideais feministas eu já conhecia desde sempre, e uma pessoa que contribuiu muito com isso foi a minha mãe. Que ela sempre me passou esse ideal de resistência, de não deixar ninguém te humilhar, você tem que ser dona de você mesma, né? Eu conheci feminismo quando eu tinha uns 13, 14 anos, que a minha irmã, ela foi vítima de abuso, e aí ela conheceu o feminismo porque ela ficou se indagando sobre aquilo. Um debate feminista me fez entender que várias angústias internas que eu tinha não eram exclusivamente individuais, mas que vinham da reprodução dessa série de papéis, dessa série de padrões que a sociedade coloca para as mulheres. A história da primavera feminista, que as revistas falaram tanto atualmente, na verdade, essa primavera feminista não eclodiu agora a partir de fatos pontuais. Isso eclodiu, isso é um processo que vem se acumulando, né, do movimento de mulheres que vem sendo construído, né, de mulheres auto-organizadas nos bairros, nas universidades, que vão combinando e que se combinam agora. Isso não deixa de ser uma conquista do movimento das mulheres que nos antecederam. Elas abriram espaço para que as jovens hoje assumam um protagonismo. Eu acho que tem muito a ver com a internet, essas redes de informação que a gente tem muito mais acesso. Agora, a gente consegue ver que qualquer um tem acesso a tudo. Tem pessoas que confundem feminismo achando que é um movimento contra homens, né? Que as pessoas acham que é o contrário de machismo, só que não é. E a internet acabou trazendo um pouco disso, né, dessa clareza de o que é o feminismo, né, pelo que as pessoas estão lutando. Mas eu acho que a juventude nesse papel, nesse momento, tem um protagonismo muito forte das lutas todas e para o avanço do feminismo no Brasil. Esse feminismo militante que a gente acredita, que organiza as mulheres, que faz o combate necessário para construir a igualdade. O PL é uma forma, mais uma estratégia, né, de minar o empoderamento feminino, né? Uma decisão partindo de cima com relação ao corpo das mulheres. Inclusive, todas essas medidas de retrocesso que estão acontecendo agora, estão sendo discutidas no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas instâncias legislativas, todos esses espaços são ocupados majoritariamente por homens. Então são eles que estão decidindo o que vai acontecer com o nosso corpo. Mas a gente começou a propagar mais a ideia que o nosso corpo, a gente tem que lidar com ele, não terceiros. É nossa escolha! O corpo é nosso! Porque, historicamente, a questão do corpo para as mulheres foi negado. O corpo da mulher é para a procriação, não é para o prazer. Né? Então, para as mulheres, a autonomia do próprio corpo é fundamental. Eu sou feminista por sobrevivência, por acreditar que a gente é muito mais do que ensinaram a gente a ser. Eu sou feminista porque várias pessoas da minha família sofreram abuso de estupro e violência verbal, moral. Eu sou feminista porque eu defendo o direito das mulheres, o direito à igualdade. Eu defendo um mundo onde as mulheres tenham direito iguais aos homens. Eu vou retomar uma frase da Rosa Luxemburgo, que é uma pensadora alemã que eu gosto muito,
Para mim, eu sou feminista porque eu quero construir um mundo em que todos e todas sejam socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Se você também se interessa pelo assunto, existem vários coletivos feministas em Campinas para participar, como o Coletivo Rosa Lilás, o Coletivo Acácias e a Marcha Mundial das Mulheres. Entre em contato por meio das redes sociais. E o Espelho Urbano de hoje fica por aqui. Até mais! Agradecemos a atenção e a audiência. Até a próxima!